Considero a grande prova de nossas vidas. No dia 31 de outubro de 1970, nasceu nossa filhinha Raquel, mas, infelizmente, era fraquinha e teve vários problemas de saúde logo após o nascimento. Tive alta da maternidade, mas ela precisou ficar internada. Eu a visitava diariamente. Trazia suas roupinhas para lavar e passar em casa e as levava de volta para ela usar. No dia 10 de novembro, às 7 horas, estávamos dormindo, quando minha prima bateu à porta do quarto e avisou que tinha recebido uma ligação do hospital e que a nenê havia falecido. Fiquei paralisada, em choque, olhando para o teto, não conseguia responder aos chamados dela, que continuava a bater e falar e falar. Até que consegui sair daquele torpor e conversar com meu esposo, que me perguntava: "Você ouviu? A nenê faleceu." Levantamos. Eu soluçava, não conseguia falar. Então fomos ao hospital. Chegando lá, corremos até o cantinho, onde ela esteve no berçário, mas não estava mais lá. A incubadora estava vazia. Andamos bastante pelo hospital. Entrando no frio necrotério, vimos uma mesa de mármore, onde estavam 2 bebês. A nossa linda Raquelzinha parecia estar dormindo, envolta no coeiro de ursinhos amarelos. Que dor! Parecia que tinham arrancado meu coração de dentro do peito. Não há explicação para o sentimento tão cruel que é a perda de um filho. Só quem passou por isso conhece e pode entendê-lo. Oh, Deus! Dali, fomos ao cartório de registro civil mais próximo e registramos a nossa Raquel, pois para sepultá-la, era preciso ter o registro. Voltamos tão tristes para casa. Fui me deitar e meu esposo foi tratar do funeral da nossa amada filha. Meu esposo pediu-me que não fosse ao enterro, que seria às 16 horas. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Por quê, senhor? Mas, às 14 horas, não consegui mais ficar na cama. Agasalhei-me, pois estava garoando. Tomei um táxi e cheguei ao necrotério na hora em que iam colocá-la no carro para levá-la ao cemitério. Não havíamos avisado ninguém da morte dela, nem mesmo nossos familiares. Por isso só nós 2 estávamos ali. No cemitério, ainda a levaram à sala de velório e o seu pequenino caixão branco foi aberto. Havia outra criança maior sendo velada. Um irmão que nos reconheceu tirou uma flor do caixão da outra criança e colocou nas mãos de nossa filha, porque meu esposo não tinha comprado flores, penso que o dinheiro não deu. Levaram nossa menininha e a enterraram. Nós 2 voltamos para casa, um amparando o outro, calados, desolados e amargurados. A chuva continuava caindo. Deitada no sofá da salinha, sentia-me tão impotente e derrotada, e chorava, porque meu nenê estava se molhando e eu não podia protegê-la. Meus 4 filhos olhavam para mim assustados, mas não diziam nada. Eles não chegaram a conhecer a irmãzinha. Eu podia chorar à vontade e não precisava conversar com ninguém se não quisesse, mas o coitadinho do meu esposo precisava pregar, orar pelos enfermos, mostrar-se animado. Não tinha o direito de lamentar-se, nem de se mostrar abatido, porque eu precisava do apoio dele, ou desabaria emocionalmente. A igreja precisava dele em tempo integral e as crianças também estavam desorientadas, ao ver a mãe chorando sem entenderem o motivo. Só Deus podia fortalecê-lo. Ele buscava forças do alto e aproveitava para chorar na oração. Recordar o passado, e sofrer 2 vezes. Nesta hora em que escrevo essas palavras, as lágrimas percorrem meu rosto. Mas, agora, posso dizer, como Jó: "O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. E como depois da tempestade o sol volta a brilhar, o Espírito Santo nos consolou e prosseguimos a caminhada cristã, ficando apenas as lembranças. Daquele ano em diante, a igreja cresceu estrondosamente. Eram tantas conversões, milagres e maravilhas, que nos deixavam admirados. Muitas congregações foram abertas nos bairros da capital e no interior do estado de São Paulo. Agora já sobrava algum dinheiro para comprar roupa e calçados para todos nós. Eu ia à rua 25 de março e comprava tecidos de várias cores para costurar roupinhas para as crianças. A Leia e o Daniel, que sempre usavam uns sapatinhos que ficavam pequenos para os gêmeos, agora já podiam usar sapatinhos novos. Cuidava da casa e atendia todos os dias na livraria da igreja, à tarde e à noite. Enquanto isso, meus filhos brincavam na rua, que era o quintal deles. Da esquerda para a direita, Daniel, Leia, David e Débora. No ano de 1974, após muitas campanhas e economia, a igreja conseguiu comprar mais 2 casas na Rua dos Fundos. Logo começou a construção da igreja sede. A obra começou dos fundos seguindo para a frente e nossa família mudou-se para uma pequena casa velha, na Rua João de Carvalho. A casa era muito úmida e tinha um porão abaixo do nível da rua, de onde brotava água de um canto que descobrimos ser uma mina. Fizemos uma canaleta de cimento e desviamos a água para o quintalzinho. Àquela altura, meu esposo precisava de um estúdio, onde pudesse gravar uns programas de rádio. Não tendo outro lugar, ou improvisamos no porão. Comprei tecido e, eu mesma costurei as cortinas. Também forramos todas as paredes para melhorar a acústica.
Todas as noites, após o culto, passávamos horas gravando as fitas dos programas de rádio. Eu cuidava da parte técnica e meu esposo da locução. Em dias muito frios, quando terminávamos as gravações, minhas pernas estavam enrijecidas e tinha que esperar um pouco em pé para conseguir andar. Enquanto fazíamos as gravações, as crianças brincavam na sala. Um dia, a 1 hora da madrugada, ouvi gritos e subi a escada correndo para ver o que havia acontecido. A Leia, cortando papéis, tinha trespassado a mão com uma tesoura grande de costura. A mão dela sangrava muito. Peguei uma toalha para absorver o sangue e a levamos ao pronto-socorro. O médico perguntou-me o que esta criança estava fazendo com uma tesoura a 1 hora da madrugada. Constrangida, tive que explicar a ele que as crianças ficavam sozinhas enquanto trabalhávamos, se fosse hoje seríamos presos. Havia uma moça, membro da igreja, que durante uns cultos, à noite, brincava com nossas crianças. Um dia, minha filha Débora me disse: "Mãe, compra a Odete para nós?" Expliquei a ela que não se compra pessoas. Podemos apenas contratá-las para trabalhar. Conversei com a Odete e ela veio trabalhar conosco. Essa moça foi uma bênção em nossas vidas. Tenho certeza de que foi enviada por Deus para aliviar a carga que pesava sobre nossos ombros. Com ela por perto, as crianças não ficavam mais na rua. Eram banhadas e alimentadas nas horas certas e iam dormir mais cedo. A jovem Odete tinha o dom da paciência e amava nossos filhos. Aliás, ainda os ama. A Débora sempre gostou de cantar e, todos os dias, pedia ao obreiro que estivesse fazendo a primeira parte do culto uma oportunidade para louvar a Deus. Se ele demorasse a chamá-la, ela ficava puxando seu paletó e o vencia pela insistência. Aos 5 anos, Leia também começou a cantar com a Débora e nunca precisei ensinar afinação e ritmo para elas, pois desde a infância, já tinham o dom do canto. Débora e Leia em uma concentração. Débora e Leia na infância. Resolvemos gravar uns louvores cantados por elas e por mim em um disco long play de vinil, em um estúdio semiprofissional. Teve muita aceitação do público e a vendagem foi grande. Meu esposo havia gravado uma oração feita no programa de rádio e passado para um disco compacto, o qual foi colocado à venda. Muitas pessoas contaram que oraram ouvindo o disco do missionário David e receberam milagres pela fé. Uns testemunhos foram se multiplicando e uns discos eram vendidos cada vez mais. Débora e Leia adolescentes em um estúdio de gravação. No ano de 1974, meu esposo registrou o selo de uma gravadora intitulado Voz da Libertação. Por meio dessa gravadora, lançamos muitos cantores até o dia de hoje. Devido à grande venda de discos, não precisávamos mais receber ajuda pastoral da igreja. Passamos a viver das gravações e podíamos devolver o dízimo e ajudar financeiramente a obra do Senhor. Nunca mais, até hoje, nenhum membro de nossa família precisou receber prebenda ou ajuda de custo da igreja. O bom Deus prosperou nossa vida financeira de tal forma que minha cunhada, a falecida irmã Araci, dizia: "Meu irmão David, ex-sócio de Deus, meu esposo não só é dizimista, como também entrega ao Senhor o dízimo dos dízimos." Mateus 25:21 diz: "Disse-lhe o seu Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor." 4. Inauguração da Hípica de Neves, Rio de Janeiro. Logo depois daqueles dias, ficou pronto o porão da igreja de São Paulo, que estava em construção. Tinha abertura para a rua de trás e começamos a congregar lá, pois a parte da frente da igreja antiga seria demolida. Na mesma época, meu esposo marcou a inauguração da nossa igreja em Neves, Niterói, no Rio de Janeiro, para março de 1976. Uma igreja grande, com pátio bem amplo. Mas não contávamos com a multidão que compareceu àquela concentração. Fomos com nossos 4 filhos, ainda pequenos. Ao chegarmos, não conseguimos entrar sequer no pátio da igreja. Vendo que não teria condições de entrar no templo, meu esposo subiu em uma laje, em cima da livraria que ficava no pátio, para fazer o culto dali. O povo que estava dentro da igreja, vendo que o pastor David iniciaria o culto na parte de fora, tentou sair para o pátio, e uns que estavam na rua se esforçavam para entrar. As crianças e eu estávamos próximos à livraria, no meio da multidão. Alguém colocou minhas filhas dentro da livraria pela janela, e eu com meus 2 meninos lutamos e conseguimos alcançar o sobrado do escritório, do lado esquerdo do pátio. Pela janela do escritório via o tumulto que se formava no pátio embaixo. Meu esposo gritava ao microfone, pedindo calma a todos. Pedia para que não se empurrassem, mas ninguém o ouvia e o caos se instalou. Pessoas idosas e crianças caíam e eram pisoteadas pela multidão. As pessoas estavam tão juntas umas das outras que rapazes andavam sobre os ombros delas fugindo do tumulto. Em uma hora assim não há o que fazer. Então, eu só pedia a Deus que tivesse misericórdia daquele povo descontrolado que gritava e chorava. Foi um verdadeiro horror. As pessoas foram saindo pelo portão e pudemos ver a tragédia. O chão estava forrado de pessoas idosas e crianças feridas e algumas já mortas. Sapatos, roupas e bolsas estavam espalhados. Parecia um campo de guerra. Quando olhei para a laje da livraria novamente, não vi mais meu esposo.
Quando ele soube que havia mortos e feridos, estava ciente que seria responsabilizado pela tragédia. Eu e uma irmã, levamos as crianças para a nossa igreja sede, na Rua da Conceição, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ali chegaram, também, o dirigente, pastor Laércio, e sua esposa, irmã Joana. Disse a eles que saíssem de lá, porque a polícia viria procurar meu esposo e, se não o encontrasse, prenderia o pastor Laércio. Tinha acabado de falar quando a polícia chegou. Tranquei-me em um depósito com as crianças, mas de lá ouvia o choro da irmã, Joana, quando levaram seu esposo. Eu, as crianças e a irmã, Sulamita, uma jovem membro da igreja, fomos para um hotel para orarmos e aguardarmos notícias de meu esposo. Dormimos muito pouco naquela noite. Na manhã seguinte, avisaram que meu esposo tinha telefonado para a igreja e que estava bem, mas não disse onde estava, porque naquela hora ele já era procurado em todo o território nacional. Em toda a mídia, televisão, rádios e revistas já era noticiado o acontecimento em que 22 pessoas morreram. Mentiam que havia desabado uma laje sobre o povo, além de outras invenções. Embarquei em um avião com as crianças e voltei para São Paulo. Ficamos na casa dos meus pais, esperando a chegada de meu esposo, que aconteceu na madrugada seguinte. Ele contou-nos que quando saiu do local, encontrou um irmão que não tinha podido entrar na concentração e estava indo embora. Esse irmão concordou em levá-lo ao centro de Niterói, onde tomou um táxi e foi para o aeroporto. Ao chegar ao aeroporto, vários carros da polícia o aguardavam. Então, voltou no mesmo táxi, partindo para São José dos Campos, em São Paulo, onde tínhamos outra igreja. Meu esposo tensionava ficar por lá até poder apresentar-se à polícia acompanhado de um advogado. Contudo, antes de chegar a São José dos Campos, o táxi em que viajava enguiçou e ele foi deixado no acostamento da Via Dutra, onde deu sinal para um caminhão que vinha de Carangola, em Minas Gerais. Esse caminhão estava carregado de queijo e o levou até São Paulo. Na época, não sabíamos, mas agora entendemos que se ele continuasse no táxi seria preso, pois a polícia rodoviária também estava fiscalizando todos os carros que passavam. Porém, jamais imaginariam que ele estivesse em um caminhão. O anjo do Senhor acampaze ao redor dos que o temem, e ons livra Salmos 34.7. Naquela noite, dormimos na casa dos meus pais, mas na manhã seguinte tivemos que sair de lá, pois uns vizinhos começaram a perguntar para minha mãe de quem era o carro que estava na frente da casa. Tivemos que nos separar das crianças, que foram para a casa da família Salomé. Eu, com meu esposo, nos hospedamos na casa de uns conhecidos nossos no bairro da Lapa. No dia seguinte, meu esposo, acompanhado de um advogado, viajou para o Rio de Janeiro e se apresentou à polícia. A imprensa toda o aguardava na porta da delegacia e foi difícil conseguir entrar. Como ele havia escapado do flagrante, não ficou preso, mas responderia a um processo de responsabilidade pelo ocorrido. Voltamos para nossa casa e pudemos nos reunir novamente com nossos filhos, que estavam assustados e chorosos, devido à perseguição da imprensa, que não saía da porta da igreja e de nossa casa, que eram próximas. Isso durou uns 3 meses. Todos os dias saía algum artigo na primeira página dos jornais. Aqueles foram dias de incertezas e angústias para nós, principalmente para meu esposo. A imprensa mentia, dizendo que ele estava preso. Até um missionário famoso, na época, foi à nossa casa conferir essa informação, porque acreditava que ele estivesse realmente preso. Meu esposo não sabia até que ponto aquele escândalo afetaria a igreja. Mas uns membros, fortalecidos por Deus, entenderam se tratar de uma onda de perseguição e ficaram firmes ao lado de seu líder, porque o conheciam e viam seu testemunho exemplar diante da igreja. As famílias das vítimas do acidente não quiseram processar a igreja nem meu esposo, pois entenderam que o ocorrido foi uma fatalidade. Devido à exposição da igreja pentecostal Deus é Amor na mídia, quem não a conhecia passou a conhecê-la, e a expansão foi tremenda. Hoje reconheço a verdade daquele versículo que diz, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8.28. Por esse motivo, nós crentes nunca devemos reclamar quando Deus permite certos acontecimentos em nossa vida. Certamente, Ele está nos provando ou trabalhando para que aquela luta tenha um resultado benéfico para nós, como Paulo explicou em sua carta aos Romanos 5.3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu esposo e eu na construção da igreja. A construção da sede continuava e meu esposo marcou a inauguração para o dia 1º de janeiro de 1976.
Nós dois ainda estávamos traumatizados pelo acidente ocorrido em março e temíamos que aquela tragédia se repetisse. Então, meu esposo fez poucos avisos e convites pela rádio e a igreja não lotou no culto de inauguração, restando ainda várias cadeiras vazias. Inauguração da igreja na Rua Conde de Sarzedas. Débora e Leia, cantando na inauguração da igreja na Conde de Sarzedas. Nossa família no culto de inauguração na Conde de Sarzedas. Aos poucos, fomos fortalecidos na fé. Aquele temor de que um acidente acontecesse novamente, foi desaparecendo e lutávamos com mais ousadia na obra do Senhor. Nossa família. Começaram a chegar cartas de ouvintes dos programas de rádio A Voz da Libertação pedindo a abertura da igreja em suas cidades. Então, o missionário David contratou emissoras de rádio para veicular uns programas locais em quase todas as capitais do Brasil. Nós dois gravávamos mais de 60 programas diariamente e enviávamos, por via aérea, para as emissoras. Durante o dia, trabalhávamos na igreja e à noite, gravávamos uns programas. Naquele ano, a igreja comprou uma casa antiga maior na rua Pirapitingui, no bairro da Liberdade, que precisou de uma reforma. Nossa família mudou-se para lá. Conseguimos adaptar um espaço no quintalzinho dos fundos para o estúdio de gravação e, todos os momentos que tínhamos livres aproveitávamos para gravar, pois eram muitos programas diários. Ainda não tínhamos obreiros suficientes nas capitais para apresentar uns programas radiofônicos ao vivo. Todas as noites, o saudoso pastor Henrique Salomé ou a querida irmã Odete iam levar as fitas para despachar no aeroporto. Certo dia, um homem maltrapilho tocou a companhia e eu atendi. Disse-me que tinha chegado do Nordeste, não tinha emprego, estava morando embaixo de um viaduto, ali próximo, e tinha fome. Preparei uma marmita, entreguei-lhe e ele foi embora. No dia seguinte, ele voltou. Então perguntei-lhe se gostaria de trabalhar em um sítio em Mairiporã, na Grande São Paulo, onde teria casa, para morar, água, luz e um salário mensal. Ele aceitou e nós o enviamos para lá. No entanto, ele era viciado em bebida alcoólica, e eu não sabia. Certa vez em que viajamos e ficamos fora por 3 dias, ele voltou para São Paulo e bebeu muito, pulou a grade de ferro da frente de minha casa, entrou na lavanderia, que ficava aberta, juntou todas as roupas sujas e limpas que encontrou e ateou fogo. As labaredas atingiram uns caibros, as ripas e as telhas de plástico da lavanderia e se alastraram para a cozinha e na direção do estúdio de gravação. Uns vizinhos chamaram uns bombeiros, que vieram rapidamente e apagaram o fogo, mas o estrago foi grande. Quando chegamos e nos contaram quem fez aquilo, a decepção que sentimos foi enorme. Porém, nem esse incidente conseguiu tirar do meu coração o amor ao próximo e o desejo de ajudar pessoas carentes. Só fiquei menos ingênua. No dia 6 de maio de 1978, a minha auxiliar, Odete, casou-se com um rapaz bem convertido que Jesus lhe preparou. Ele se chama Antônio Carlos Guedes. A falta que ela nos fez foi muito grande, mas ela precisava ter seu próprio lar e formar sua família. Existem poucas pessoas como a irmã Odete. Demorei a encontrar outras auxiliares após isso. Um dia em que estava sem ninguém para ajudar-me, a casa estava suja, o jantar por fazer e muita roupa por lavar, larguei a gravação e disse ao meu esposo: eu me casei para ter minha família e cuidar dela e eu o que vou fazer agora. Saí do estúdio, deixando-o sozinho com a gravação, e fui lavar roupa. Ele não disse nada, mas sem minha ajuda não poderia continuar a gravação. Lavei tanta roupa que dava para encher um tanque. Torci tudo e, quando as estava colocando no varal, ouvi uma voz sussurrando no meu ouvido, do lado direito ou lado em que ficava o estúdio. Aquela voz disse-me: este serviço que você está fazendo qualquer pessoa pode fazer, mas a gravação é só você. Fiquei toda arrepiada e caiu sobre mim um grande temor. Arrependi-me de ter deixado meu esposo sozinho no trabalho do estúdio. Voltei, sem nada dizer, a ele, e continuei a gravação. Tenho certeza de que ele ficou orando e sua oração moveu a mão de Deus. Logo Deus preparou outra irmã para ajudar-me nos serviços domésticos. Meu esposo, nunca, foi enjoado quanto à arrumação da casa e das roupas. Ele só queria que a comida estivesse pronta na hora que entregasse seu jejum. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10:38-42. Uma tardezinha, quando fui tomar banho para ir à igreja, senti que a água estava fria. Então, subi em uma cadeira para virar o seletor para a água quente. A cadeira escorregou no piso molhado e caí, batendo a nuca no lavatório. Meu esposo socorreu-me, e fiquei completamente confusa. Mesmo assim, fomos à igreja, mas eu não reconhecia as pessoas que falavam comigo. Tudo estava muito estranho. Parecia que as vozes estavam distantes. Após o culto, meu esposo levou-me ao pronto-socorro. As crianças iam chorando no carro e perguntavam ao pai se eu iria morrer.
Fiz radiografia e não acusou fratura, somente uma concussão cerebral. Satanás tentou tirar minha vida, mas Jesus protegeu-me com suas mãos poderosas e nada de grave aconteceu. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125.1. Lutávamos com dificuldades materiais e batalhas espirituais, mas tínhamos bênçãos de Deus para contar também. 5. Uns novos desafios. Em pouco tempo, nossa igreja sede ficou pequena, pois a lotação era tamanha que uma viga começou a rachar, colocando toda a construção em risco. Era o ano de 1979 e orávamos para que Deus nos desse um lugar maior, onde coubessem multidões. Porém, as despesas da igreja eram altas e não sobrava dinheiro para investir em outro local. Como a fé é a ave que canta quando o dia ainda não amanheceu, criamos que Deus nos daria essa bênção na hora certa. Missionário batizando na represa de Guarapirangas. Meu esposo circulava de carro pelas redondezas, procurando algum terreno ou construção, para que a igreja comprasse. Certo dia, ao passar em frente a um grande armazém na Baixada do Glicério, ouviu a tão conhecida voz de Deus, dizendo: "Não é uma benção, meu servo?" Ele se alegrou no espírito e deu 3 voltas ao redor do armazém, que tomava todo um quarteirão. Depois, voltou para casa contar-me o que tinha acontecido. Fiquei feliz, mas confesso que achei o local grande demais. As finanças da igreja não somavam o suficiente para comprar aquele imóvel. Mas, se o próprio Deus disse que era uma bênção, como eu argumentaria contra? Na semana seguinte, depois de orarmos, fomos nós dois ao escritório do armazém, para ver se eles venderiam aquele imóvel. Satanás nos esperava naquele lugar. Usando a boca do proprietário, começou a nos humilhar, dizendo: "Vendo o armazém por $40 milhões de cruzeiros. Mas se vocês não conseguirem pagar ou atrasarem as prestações, eu tomo o imóvel. Vocês não têm dinheiro para comprar isso aqui." Continuou dizendo que queria ver o dinheiro, pois não acreditava que nós, os coitadinhos, conseguiríamos aquele valor tão alto. Ele olhou para a nossa aparência e nos julgou, mas não podia ver o nosso coração cheio de fé no dono do ouro e da prata, nosso Senhor Jesus Cristo. Saí de lá bastante revoltada com o tratamento que recebemos do Sr. Arthur e disse ao meu esposo: "Temos que trazer arrastando um saco de dinheiro para este homem ver, não volto mais aqui." Meu esposo só ria da minha revolta. Não se sentia ofendido, nem um pouco. Naquela semana, o pastor David reuniu a diretoria da igreja e expôs a situação. Ele queria saber a opinião dos diretores, se devíamos assumir uma dívida tão alta ou não. Como já disse, meu esposo sempre foi um homem de muita fé, e ele convenceu os diretores de que a igreja deveria fazer uma contraproposta para comprar aquela propriedade. Na semana seguinte, voltou ao escritório do Sr. Arthur, juntamente com o tesoureiro, o presbítero Luiz Rubio, e acertaram a compra do armazém com área de 27.000 metros quadrados. Então, recomeçou a luta da economia. A propriedade foi dividida em 3 partes e a igreja fez um empréstimo bancário, pagando a primeira parte à vista. A segunda e a terceira parte do armazém foram pagas em 18 prestações. O dinheiro dos discos vendidos, que era a nossa subsistência, nós o investimos todo nas prestações. Em nossa casa eram 6 bocas para comer, escola das 4 crianças para pagar e outras despesas necessárias. Um dia, cheguei a meu esposo e disse que precisava fazer as compras no mercado. Ele respondeu: "Dá para você comprar apenas 1 quilo de arroz e 1 quilo de carne. Essa semana vence a prestação e ainda não temos o dinheiro completo." Eu pensei, 1 quilo de arroz e 1 quilo de carne para a semana toda, para 6 pessoas? Quase ri, mas, ao ver a preocupação estampada em seu rosto, me deu um nó na garganta e confesso que fiz o maior esforço para não chorar. Meu esposo chamou a mim e as crianças na sala e pediu que orássemos, porque teria que pagar a prestação e não tinha o dinheiro ainda. Nos ajoelhamos e clamamos a Deus. Vi lágrimas nos olhos de meus filhos enquanto oravam com muita fé. Na mesma semana, foi paga a prestação para a nossa alegria e honra e glória do nome de Jesus. Fui ao mercado, com aquele pouquinho de dinheiro e não sei explicar, mas comemos arroz e carne a semana toda. O mesmo Jesus que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5.000 pessoas, fazendo sobrar 12 cestos cheios, também multiplicou o alimento em nossa casa até que terminasse a reforma da igreja. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou uns 5 pães e uns 2 peixes, e erguendo uns olhos ao céu, uns abençoou, e partindo uns pães, deu aos discípulos e uns discípulos, a multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E uns que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus 14.19-21. Aqueles foram meses difíceis, mas valeu a pena passar por eles, porque tive mais essa experiência com Deus e pude conhecer melhor o seu poder operando em nossas vidas. Conheci o Deus da multiplicação. Na área da primeira parte da compra, equivalente a 4.005 metros quadrados do armazém, o antigo proprietário estocava carvão. Então, tudo estava muito preto e sujo, do chão ao teto. O piso era mais baixo que o nível da rua e entrava a água da chuva.
Por isso precisamos aterrar com o entulho e fazer o contrapiso. Mas, como conseguir dinheiro para pagar o empréstimo do banco e ao mesmo tempo, juntar dinheiro para pagar a reforma da área da primeira compra? Não sei explicar, mas Deus proveu toda a importância necessária, nos dias certos, e não fomos envergonhados, como previram alguns obreiros da diretoria. A fé move montanhas. E Jesus disse, não te hei dito que, se creres verás a glória de Deus? João 11:40. O armazém tinha o telhado apoiado em estruturas de ferro antiquíssimas, porém muito fortes. Algumas colunas estavam tortas pelo impacto de caminhões que circularam lá dentro, carregando e descarregando mercadorias. Por isso foi feito apenas um contrapiso rústico, o púlpito e a pintura, para que pudéssemos inaugurar a área no dia 7 de setembro de 1979. Para a glória do nome do Senhor, a igreja lotou completamente. Continuamos a precária reforma do restante da área adquirida e conseguimos inaugurá-la no tempo recorde de um ano, no dia 7 de setembro de 1980. Interior da igreja no dia da inauguração. Inauguração da sede na Baixada do Glicério. Havia, no mesmo terreno, um sobrado grande onde foi instalado o estúdio das rádios. Na parte superior, tinha bastante espaço para o escritório da igreja. Naquele ano, devido à sua grande preocupação, meu esposo teve uma estafa muito forte e chegou ao ponto de não conseguir conversar com ninguém. Encontramos uma chácara, em um município vizinho, muito tranquilo, e nos mudamos para lá. Demorou 3 meses, para que os sintomas do estresse passassem e ele conseguisse dormir e conversar, sem sentir a sensação de estar com a garganta fechada. Nesses meses, eu chorava escondida. Senti muita solidão, porque meu esposo não conversava comigo, e eu não podia dividir com ele o que sentia, para poupá-lo do esgotamento físico e mental. Tinha que administrar a casa e resolver todos os problemas sem participar nada ao meu esposo. Em uma tarde de muita chuva, o muro dos fundos da chácara, não suportando o peso da enxurrada, caiu. Improvisei um fechamento com tábuas e no dia seguinte, um pedreiro consertou o muro. Meu esposo só ficou sabendo, depois que tudo estava resolvido. No ano de 1982, meu pai, o presbítero Otávio de Oliveira, que estava com 62 anos de idade e, havia 2, tinha se aposentado, faleceu. Era o dia 30 de dezembro. Foi um choque muito grande para mim, pois apesar de ele ter pressão alta, vinha passando bem, mexendo com a terra, plantando horta no sítio em que morava. Ele faleceu de repente, vítima de um infarto fulminante. Minha mãe Áurea e meu pai Otávio. Trouxe minha mãe para morar conosco e preparei uma casinha para ela dentro do nosso terreno, onde estaria mais confortável com sua cuidadora, porque ela se encontrava na cadeira de rodas, devido à doença de Parkinson. Sofria ao ver o estado de saúde de minha mãe. Ela não andava, não falava, não pegava nada com as mãos. Ver as lágrimas dela escorrendo pelo rosto, com saudades de meu pai, era demais para mim. Externei esse sentimento compondo um hino para ela, o qual tem como título Vi Mamãe Chorar. Ela viveu conosco somente mais 2 anos e no dia 24 de dezembro de 1984, foi encontrar-se com seu querido esposo, no paraíso de Deus. A falta que sentia dela era imensa, mas me conformei ao lembrar de seu sofrimento durante a longa enfermidade. Quando passava em frente à casinha dela, vendo-a agora sempre fechada, meu coração se apertava. Compus outro hino para poder falar da saudade e do vazio que ela deixou em minha vida. Esse hino eu gravei com a Débora e se chama Saudades de Mamãe. Nessa época, a Débora estava de casamento marcado, e mesmo tristes, não o adiamos. O casamento foi realizado no dia 26 de janeiro de 1985 e Deus acrescentou mais um filho para nós, o jovem Lourival de Almeida. No mês de março, a Leia também se casou. Nossa casa foi ficando vazia. Para não sentir tanto a falta delas, redobrei meu trabalho na igreja dirigindo um grupo de louvor feminino chamado Renovação. Batismo dos nossos filhos, Leia, Daniel, Débora e David. Acidente do David, filho. Estava internada devido a uma cirurgia de quadril quando meu filho David, então com 19 anos, foi a Santos com os amigos e sofreu um acidente de carro. Internaram-nos sem documentos e ele ficou lá como um indigente. Uma pessoa anônima telefonou para a igreja e meu esposo foi buscá-lo, internando-o no mesmo hospital em que eu estava em São Paulo. O susto foi muito grande. Mesmo de muletas, fui ao quarto dele e vi que estava completamente confuso. Havia batido a cabeça e o cérebro estava inchado e pressionando o crânio. Ele falava palavras desconexas, não reconhecia a família, estava agitado e não se alimentava. Foram dias de aflição, para mim e meu esposo, e também para meus filhos, que se revezavam para cuidar dele. O David era um moço calmo e tranquilo, mas quando teve alta estava muito diferente, agressivo, ameaçador, virava as mesas em casa. Como a lesão foi na testa, ele nunca mais teve olfato. Pode ser o cheiro forte que for, ele não sente porque seccionou o nervo olfatório. Mas Jesus não o deixou morrer, está vivo, para a honra e glória do Senhor. Nossos filhos, David e Daniel, também se casaram e Deus foi nos presenteando, com netos abençoados, que são nossas riquezas, coroa dos velhos, são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos, são seus pais. Provérbios 17.6.
6. Viagem do missionário.